Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bom dia, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Estudo de número 1, nós vamos iniciar hoje uma nova revista. Estudaremos as cartas pastorais, também cartas pessoais. Trimestre abril, maio e junho, nós teremos o privilégio de estudar as epístolas 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E nós vamos iniciar hoje pelo estudo 1, o capítulo 1 de 1ª Timóteo. O tema sugerido para estudarmos esse capítulo da Bíblia é a missão do pastor Timóteo. Nós temos, na verdade, nesse trimestre, para estudar 4 preciosidades, que são essas epístolas, né? Que foram enviadas não a uma comunidade, mas a indivíduos. E por isso, elas são cartas pessoais, assim como são cartas pastorais, que nesse momento que nós vivemos, tempos desafiadores, com tantas ideologias, com tantos ensinos falsos, tantos ensinos diferentes, são cartas que nos ajudam a permanecer firmes e principalmente no combate a essas doutrinas erradas. E esse estudo de hoje tem a verdade prática. O pastor é um servo de Jesus e servo da igreja. E o nosso textual está em 1 Timóteo 1:3, que diz: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo 1, de 1 a 20. Eu vou iniciar, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos.
mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento, pela Tua palavra, e queremos te pedir a Tua direção, condução, para que saiamos daqui nessa manhã, Senhor, com o entendimento correto e adequado para as nossas vidas da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse estudo de hoje, vai estar destacado para nós, bem destacada, essa rivalidade intelectual que estava acontecendo pelos falsos mestres em Éfeso, que tentavam desqualificar o ensino de Paulo. Timóteo ficou na cidade para impedir que esse falso ensino se disseminasse, falso ensino dos legalistas. Naquele tempo e ainda hoje, a defesa da verdade bíblica exige de nós todos um verdadeiro combate. Um combate baseado na boa consciência de que somente a graça, que é o favor imerecido, o favor que nós não merecemos, somente a graça é capaz de transformar os seres humanos perdidos em seus delitos e pecados. A tarefa de Timóteo, e também é a nossa tarefa, na verdade, é zelar para que nenhum desvio teológico, nenhuma ideologia, nada de nenhum desvio da palavra contamine a mensagem central do Evangelho, que é exatamente salvação pela graça que veio somente de Jesus. E hoje nós vamos aqui nesse estudo número 1, identificar essas falsas doutrinas. Vai ser um ensinamento nessa direção. Reconhecer o testemunho do apóstolo Paulo como prova do poder da graça de Jesus. E incentivar para nós mesmos essa consciência, essa vigilância da nossa consciência para evitar esse desvio doutrinário. Precisamos estar bem alertados em relação a isso. O texto bíblico que nós já lemos, ele nos mostra numa partezinha pequena, nos versículos 12 a 17, que Paulo, ele era grato a Jesus por tê-lo considerado fiel, né? Jesus considerou o apóstolo Paulo fiel, lhe confiou o ministério, apesar do seu passado de perseguidor, do seu passado de maldade, do seu passado violento. Ele fala, inclusive, no texto aí, nós já lemos, que ele foi o maior dos pecadores. Ele ressalta para nós, destaca a misericórdia abundante que ele recebeu. E esse recebimento dessa misericórdia faz com que Cristo mostre a todos a sua longanimidade como um exemplo para todos aqueles que iriam crer nessa verdade, nessa graça no futuro. Paulo destaca aqui nesse texto a sua ignorância, a sua incredulidade, como ele agia antes com violência, né, blasfêmia, e evidencia para nós que a graça não foi por mérito, mas pela bondade, unicamente pela bondade de Deus, que salva e transforma. O texto bíblico, ele não minimiza o pecado de Paulo, pelo contrário, ele contextualiza ali que ele praticou, né, contextualiza o erro dele, que ele praticou por ignorância. Esta ignorância não exime Paulo, mas ela nos mostra que ele agia sem perceber exatamente o que ele fazia. Mesmo assim, a graça o alcançou. Não foi por mérito, repito, simplesmente por compaixão e propósito de Deus. Deus mostra para nós aqui hoje, claramente, através da leitura da sua palavra, compaixão, paciência e a universalidade do perdão. A graça tornou Paulo instrumento fiel para o ensino, né? E tornou ele um instrumento fiel para o ensino da palavra de Deus. O exemplo para nós é que, se Deus perdoou Paulo, como ele era, Deus perdoa qualquer pecador. É a universalidade do perdão. A graça mostra que a salvação é para todos, todos. Transforma o passado em testemunho de misericórdia. Transforma o passado, o pecado, a ignorância. Quando nós vemos aqui essa equação, pecado mais ignorância, cabe a nós, cada um de nós, relembrar que muitos erram por ignorância. E muitos de nós
erramos no passado por ignorância. E que nós conhecemos muitas pessoas que erram ainda por ignorância. E talvez pessoas da nossa própria família, da nossa própria casa, que erram ainda por ignorância. A graça perdoa, a graça instrui e a graça redireciona. Assim foi feito com Paulo, assim é feito com todos nós. E eu pergunto aqui para nós todos hoje, quem já foi perdoado? Quem já recebeu o perdão de Deus e já sentiu essa graça, essa misericórdia? O nosso passado, Deus não olhou para ele. Então hoje, experimentemos não julgar pelo passado, não julgar pela ignorância de alguns. E lembrar aquilo que eu já disse, todos nós, cada um de nós, já pode ter agido por ignorância. É preciso experimentarmos a situação de nos colocarmos no lugar do outro, que necessita de graça, de misericórdia, compreendê-lo, amá-lo, né? Orar. Se você lembrou agora de alguém que ainda age no erro, na ignorância, ore por essa pessoa, para que a graça de Jesus também alcance lá, e que você, cada um de nós, sejamos instrumentos para levar essa verdade do Evangelho, a graça de Jesus, porque na verdade nós não podemos esquecer que a intenção de Deus é que todos sejam alcançados, todos perdoados. Essa é a graça de Jesus. O apóstolo Paulo, ele reconhece, aí nesse texto que nós lemos, a sua condição. E ele nos ensina muito sobre humildade. A humildade de Jesus, a humildade de Jesus que habita em nós. E por isso nós somos humildes. Não é verdade? Sim ou não? A humildade, ela é a característica básica, singular, é aquilo que mostra que nós somos seguidores de Cristo. E ela nos ajuda a não cair nesses falsos ensinos, que na verdade são frutos de soberba de alguns em não aceitar a verdade nua e crua do Evangelho, que é uma verdade de acolhimento, que acolhe as pessoas. É salvação pela fé em Cristo e pela graça de Jesus, o favor imerecido de Deus que ninguém merece. Então, quando o orgulho ou a ausência de humildade impera, é muito mais fácil cair no engodo desses falsos ensinos de que a graça não é para todos, e de que o perdão não é para todos, e de que a verdade do Evangelho, ela é inclusiva, ela inclui as pessoas. Como dizem por aí, o diabo só quer um corpo, né? Então, a queda de muitos é por enganos de Satanás, ao longo da vida, ao longo do dia a dia, no sentido de corromper o coração, para cair em orgulho. O orgulhoso, aquele que é levado pelo orgulho, e quando a gente fala assim, irmãos, cada um de nós tem que pedir ao Senhor misericórdia e pensar em cada um. Não vamos pensar no outro, não, em nós mesmos, não é? Porque o erro, o engano de Satanás, ele está aí, inclusive para nos tragar, se não formos vigilantes, não tivermos essa certeza absoluta da graça do Senhor, se não tivermos essa condição de humilde, de servo de Cristo. Porque aquele que é movido pelo orgulho, ele não entende esse amor como inefável e igual e universal para todos. Uma graça redentora para todos. Ele tem dificuldade em assimilar a humildade e a igualdade. Igualdade entre todos. Porque aquele que é movido pelo orgulho, ele se acha melhor, superior, cheio de mérito, mais santo, mais espiritual, mais capaz, escolhido porque tem algum predicado ou faz parte de algum grupo social ou algum grupo especial e por aí vai. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de gente no meio do povo de Deus, faz com que exista a rivalidade. E foi como eu comecei aqui a lição, né? A rivalidade de falsos mestres, era aquilo que o apóstolo estava enfrentando naquele tempo, naquele momento. Estavam querendo desqualificar o ensinamento do apóstolo Paulo. E onde há rivalidade, o amor não pode imperar. E se Deus é amor, nisso ele não está. Amém, queridos? O orgulho, na verdade, cega quanto a essa verdade genuína do Evangelho. E nos cega também quanto ao valor do outro. Quanto a entendermos o valor que o outro tem, que é o valor que nós temos. O orgulhoso faz com que haja uma dificuldade em respeitar o outro, valorizar o outro, não só na igreja, também na sociedade. Porque, como já disse, a pessoa movida pelo orgulho entende que só ele é merecedor, ou é merecedor mais do que os outros. Então, tenhamos cuidado hoje.
Isso pode contaminar a nossa vida em todas as áreas, contaminar o nosso testemunho, desviar o nosso propósito. Sim, todos nós fomos chamados para um propósito. Todos nós, a cumprir um propósito. E isso é motivo de alegria para todos nós. Quem é feliz com Jesus e alegre, porque foi chamado pelo Senhor a cumprir um propósito. É a graça de Deus, a graça de Jesus que nos alcançou. Nós antes éramos daquela forma, naquela condição, desligados de Deus. Hoje nós somos feitos filhos de Deus, membros da família de Deus, herdeiros da vida eterna. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a honra. Nós somos felizes, nós somos alegres, gratos ao Senhor por isso. Na nossa lição aí, já na introdução, já entrando aqui na lição, estudando aí as cartas pastorais, nós temos que o apóstolo Paulo, ele traz para nós temas centrais à vida ministerial, à vida do obreiro, à organização da igreja. Ao longo da história, esses escritos, as cartas de Paulo, esses estudos, eles são fundamentais para orientar a liderança cristã na sua missão pastoral. Esses estudos alcançam toda a igreja e conclamam a todos nós, crentes, a uma vida de serviço humilde e fiel. Vamos repetir? Serviço humilde e fiel. A missão de Timóteo, o crucial, o que ele tinha que fazer mesmo era manter a pureza doutrinária, combater os falsos ensinos, conduzir o rebanho como verdadeiro servo de Jesus, servo da igreja. Pai e filho na fé. Paulo se apresenta como apóstolo por chamado de Deus, indicando aqui a sua autoridade apostolar, uma vocação concedida por Cristo, usada para corrigir, ensinar e proteger a igreja. Se refere ele, o apóstolo Paulo, a Timóteo como filho, e é ressaltado aqui para nós claramente o aspecto afetuoso de um pai espiritual. Só Timóteo e Tito foram chamados assim. Aí na nossa lição, na revista, diz que Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Era uma das pessoas mais próximas do apóstolo Paulo, destacado pela autenticidade da sua fé. A devoção dele era tão verdadeira, que ele fazia parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Falando em autenticidade, irmãos, autenticidade é a congruência entre quem a pessoa é, quem verdadeiramente ela é por dentro e o que ela demonstra ser. É aquela pessoa, aquele ser genuíno, transparente e coerente. A gente pode dizer assim, é aquele tipo de gente boa demais, né? Gente boa, autêntica. É bom de andar com você, é bom de você levar na sua casa, conversar com ela, se aconselhar, não é verdade? Isso é autenticidade. E nós cristãos, nós somos autênticos, né? Todos nós. E nós podemos ser autênticos mesmo admirando outras pessoas, mesmo seguindo o exemplo de outras pessoas, sem querer copiá-las em tudo e ter a nossa vida como uma vida igual a delas. É possível nós honrarmos quem nos ensina, quem nos coloca no caminho certo, quem Deus usou para nos colocar no caminho de Deus, para nos mostrar as verdades do Evangelho, quem Deus usou para nos incentivar a sermos pessoas melhores e pessoas até mais bem-sucedidas na vida. Nós podemos honrá-las, nós podemos seguir o exemplo delas, mas podemos ser autênticos. Ter a nossa própria vida, os nossos próprios projetos dentro dos propósitos de Deus e conduzir a nossa vida dessa maneira. Na verdade, a autenticidade, ela faz com que o cristão viva em sociedade e seja visto como alguém coerente com a realidade do Evangelho, humilde, transparente, comprometido com a verdade de Cristo. Essas pessoas, elas geram confiança naquilo que elas falam, que elas pregam, elas dão um testemunho fiel e elas têm maturidade espiritual. Na página 6 da lição, aí na revista, o versículo 3, está transcrito aí, e nós podemos ler e ver aí uma expressão. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda
em Éfeso. Te roguei, essa expressão aí, te roguei, tanto ela mostra a autoridade, não é, do apóstolo Paulo, mas ela revela uma proximidade dele com Timóteo, né? Um afeto, confiança. E a permanência dele em Éfeso, na verdade, era estratégica. Ele estava ali estrategicamente e havia ali um problema doutrinário muito sério e era ele, Timóteo, quem deveria enfrentar. Ele era jovem, mas ele era de confiança, era sábio, era maduro, e ele precisava ser firme naquele momento, precisava ser fiel ao Evangelho. O problema que estava acontecendo ali era a falsa doutrina, diferente da original, da ensinada pelos apóstolos. Ele deveria, então, nós já lemos o texto, evitar fábulas, especulações vazias, porque, na verdade, isso não leva a nada e ainda desvia as pessoas. São criações da mente, tantas vezes, para gerar espetáculo, gerar show, às vezes convencer as pessoas, querer aplauso de quem faz isso, não é? Saindo da Bíblia e da ênfase da palavra de Deus, o que não deve acontecer. Paulo denuncia esses falsos mestres. Eles não tinham discernimento espiritual, eles queriam ser mestres da lei, mas eles falavam sobre aquilo que eles não entendiam e geravam confusão, tanto na mente das pessoas, como confusão no meio do povo também. Porque é um ensino, na verdade, que não edifica, marcado por presunçosos, por pessoas vaidosas, não é? Passando agora a tratar do legalismo e da lei. A lei não salva, ela revela a necessidade de um Salvador. Ela expõe o pecado e mostra o padrão moral de Deus, e está bem evidenciado em Romanos 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Eu não conheci pecado senão pela lei. Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse. A lei mostra o certo e exige a justiça, mas ninguém cumpre a lei perfeitamente. Jesus a cumpriu. Jesus obedeceu e nunca pecou. Na cruz ele tomou a punição da lei, que a lei exige para nós, pelos nossos pecados, e ele agiu como substituto. Ao ressuscitar, venceu a condenação e abriu caminho para que os outros, para que fôssemos justificados pela fé. Pela fé, não por obras, não pela lei. A lei e o evangelho não conflitam, na verdade eles se completam. A lei aponta a necessidade e Jesus, o evangelho, cumpre essa necessidade. O legalismo, no entanto, ele confia em cumprir regras humanas ou religiosas para ganhar a favor de Deus, para ganhar a favor diante de Deus, produzindo orgulho, julgamentos, negligencia a graça e desvaloriza a importância do interior do coração. Na verdade, o legalismo distorce a lei e ele, dissociado da graça, ele é uma ferramenta de condenação. Paulo nos dá um grande exemplo de vida. É um testemunho pessoal como prova viva do poder transformador da graça. Ele relembra quem ele era antes de Cristo e como ele foi alcançado. E ele nos faz um convite forte à humildade. Glorificação de Deus pela salvação em Cristo. Glorificação de Deus. De perseguidor, ele passou a apóstolo. A transformação é testemunho de que Deus mesmo, Ele próprio capacita, Ele próprio comissiona quem Ele escolhe. Agora Paulo, que antes era perseguidor, ele agora é grato a Deus que o fortaleceu e que o considerou fiel pela graça. Jesus, ao chamar Paulo, ele não viu currículo, ele não viu ascendência, ele não viu nada disso, mas ele viu um vaso moldável, ele viu alguém corajoso, firme e, sobretudo, autêntico. O serviço cristão não é um encargo nosso, não é um projeto humano, mas, na verdade, é um encargo divino. É Deus quem dá. E Paulo reconhece que sem Jesus ele não teria condições de servir. Ele demonstra aqui uma gratidão profunda e o reconhecimento de que tudo provém de Deus. Pastores como Paulo devem lembrar que tudo vem de Deus. Então repita isso: tudo vem de Deus. Não depende de origem, não depende do passado. Tudo é graça.
Graça de Deus, amor, misericórdia. E a igreja precisa ser conduzida por homens conscientes de que o seu ministério é fruto de misericórdia e não de autoconfiança. Paulo se considerou o principal dos pecadores e ele nos ensina a salvação, que é o centro da mensagem cristã. Ele nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça. E quando ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores, e não diz eu fui, ele mostra que nunca perdeu essa condição de pecador diante de Deus. É uma postura que trava a soberba, fortalece a compaixão pastoral, gera quebrantamento, e ele tem consciência aqui de que o seu pecado foi perdoado e é perdoado. E o que isso acontece quando nós temos essa consciência? Ela alcança outros na mesma condição da necessidade de perdão. Deus me perdoou. Quem pode dizer, o Senhor me perdoou, o Senhor me alcançou, e o Senhor vai alcançar outros e vai nos usar como testemunhos vivos desse alcance, dessa graça. O resumo do Evangelho é exatamente que Cristo veio salvar os pecadores. E Paulo, ao dizer que ele é o principal, ele expressa essa consciência de quem ele foi e o que ele recebeu. Quem nós fomos, de onde Deus nos tirou. A graça de Deus derramada sobre nós. Quem merece? Ninguém merece. A graça tornou o apóstolo Paulo humilde, não arrogante. Ele não se apresenta aqui como alguém superior, mas como alguém perdoado. Perdoado pelo Senhor. Não merecemos, mas o Senhor nos perdoou. A Deus seja a glória. Quem pode dizer, a Deus seja a glória, só o Senhor seja a glória. Paulo encerra com uma declaração de louvor, uma expressão de louvor, doxologia, um louvor espontâneo como resposta à lembrança da graça. E ele diz aí, nós já lemos, toda a glória. Quem pode dizer, ao único, ao Rei eterno, honra e glória só a Deus, imortal, invisível, não há nenhum outro, só o Senhor é digno de honra, de glória. Na página 8 e 9, nós lemos aí, no finalzinho da página 8, nenhum servo de Deus deve buscar a glória própria, pois toda vocação, salvação e ministério são obra divina. Este versículo, o versículo 17, que nós acabamos de recitar, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. E esse versículo nos mostra exatamente isso, é uma conclusão natural do testemunho de Paulo. Um pecador alcançado pela graça só pode glorificar a Deus. Assim, o verdadeiro ministério nasce da gratidão, é sustentado pela humildade e termina em adoração. Toda vida pastoral deve ser uma contínua doxologia ao Deus que salva, ao Deus que chama. Está aí esse texto maravilhoso na nossa lição, aí na nossa revista. E ele passa a tratar do bom combate. Ele retoma aqui a missão de Timóteo e usa uma expressão militar, combate, o bom combate. A vida cristã, principalmente a vida ministerial, ela envolve luta constante. Quem concorda com isso? Luta constante, não é? Primeiramente contra os falsos ensinos e também contra as tentações, porque na verdade nós enfrentamos uma oposição espiritual todo o tempo, e precisamos ter consciência disso. Paulo associa o bom combate à preservação da fé e da boa consciência. Precisamos entender isso. É uma luta constante ligada exatamente à defesa da fé, à pregação da verdade, à resistência às heresias, né, aos falsos ensinos. Mas essa luta, ela tem um propósito e ela tem um valor eterno. É uma luta que nós enfrentamos com gosto. Quem pode dizer isso? Com gosto, com alegria, é bênção. O pastor soldado de Cristo, ele luta pela verdade, não por vaidade, mas por fidelidade, mesmo sofrendo. Aí no final da página 9 nós lemos, o obreiro precisa manter sua vida em conformidade com aquilo que prega, para que sua fé não seja apenas teórica, mas viva, provada e aprovada por Deus. Mesmo nessas lutas constantes, esse é o obreiro aprovado, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem fé verdadeira e boa consciência, porque a fé, ela tem que ser acompanhada de vida íntegra, sensível à voz de Deus. E a boa consciência é a capacidade de discernir exatamente o que é certo e se submeter a essa verdade. Sim,
Sem essa sensibilidade, o que acontece é um naufrágio espiritual. E a palavra é essa palavra forte, naufrágio, exatamente para demonstrar que é fim de linha. Acaba. Sem essa sensibilidade, tudo acaba. Então não basta o conhecimento, mas tem que ter o coração limpo, tem que manter esse coração limpo, um caráter alinhado à fé. Ministério não é só campo de ensino, não. Ministério é também vigilância interior. E Paulo ensina isso a Timóteo e ensina a todos nós, através dessa lição. E Deus fala conosco nessa manhã, a mim e a cada um de vocês que está aí, a igreja do Senhor. Que ministério não é só campo de ensino, mas também é vigilância interior. Indo para o final da lição, ele fala aí dos hereges blasfemadores. 2 homens que naufragaram, Himeneu e Alexandre. E a citação aí dos nomes serve exatamente para uma advertência solene, uma advertência formal. Provavelmente aconteceu com eles exclusão da igreja, para que eles pudessem colher os frutos da sua desobediência. Essa disciplina tem um caráter disciplinar mesmo, é uma disciplina com um caráter disciplinar, não um caráter destrutivo, um caráter disciplinar, um caráter corretivo, que tem uma finalidade, e a finalidade é exatamente restauração, e não destruição. Falando disso, irmãos, finalizando o nosso estudo de hoje, nós cristãos precisamos estar muito atentos à disciplina. E a disciplina cristã, né, o ponto central dela é exatamente mostrar para os outros, e isso tem que estar dentro de nós, fazer parte da nossa vida, que da mesma forma que Deus nos corrige, molda o nosso caráter, molda a nossa vida, é dessa forma que nós temos que disciplinar e tantas vezes corrigir os outros. Nós somos pais, talvez a maioria aqui, acredito que sim, e nós temos essa missão de admoestar e corrigir os nossos filhos. E nós também, como cristãos, como crentes, assim como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, nós também temos essa missão, essa função de admoestar na palavra de Deus. Algumas pessoas que estão no nosso caminho, ou sejam liderados, ovelhas, falando aqui dos que exercem o ministério de liderança, os pastores. O Senhor nos ensina através dele mesmo, da prática dele mesmo para conosco, que a disciplina cristã não é sobre punir, por vingança, não é sobre envergonhar, sobre dar o troco, mas é sobre restaurar pessoas. Restauração, recomeço, mudança. Toda correção, ela deve começar e ela deve nascer do amor. O nosso Deus é amor, e é com amor que Ele nos corrige. É porque Ele nos ama, diz a palavra, que Ele nos corrige. Era para que a gente saia do caminho errado que nós estamos tomando, das práticas equivocadas, de ouvirmos aquilo que não devemos ouvir e assimilar o que não devemos assimilar. Então o Senhor nos ama, e por esse amor, Ele nos traz de volta, agindo com amor. Não é com irritação, não é sem paciência, nem com o desejo de excluir ou de controlar. É preciso ter amor genuíno pelas pessoas e entender que a correção, ela é para disciplina, para ajuda, não é julgamento. O objetivo é restauração, não condenação. E nós devemos começar essa disciplina por nós próprios. Fazer uma autoanálise, nos reconhecer pecadores, nos reconhecer que erramos, que falhamos e que precisamos de disciplina. Uma boa dica é buscar o Senhor em oração todo tempo, ler a palavra de Deus, fazer um autoexame, um exame da nossa própria consciência. Sabe, irmãos, é preciso a gente agir com amor, o amor de Deus, nós por nós mesmos. Nos encararmos como pessoas valiosas para Deus, como pessoas de valor, olharmos para nós mesmos e entendermos isso. E a correção começa por aí. E ao corrigir alguém, faça em particular, como diz a palavra de Deus. Ouça antes, ouça.
Ouça sempre o outro lado. Confronte com a verdade, com amor. O amor também confronta o erro. O amor faz mudar. Na vida cristã, nós não corrigimos para afastar. Irmãos, quando nós amamos de verdade, e aqui vamos pensar agora nos nossos relacionamentos todos, com os filhos, com o cônjuge, com os amigos, com os parentes, com a família próxima, com a mais distante, com a igreja, que nós somos uma família, não é? Nós não corrigimos para afastar, nós corrigimos para trazer de volta. Quando nós amamos mesmo alguém, nós nos magoamos, fomos magoados, nos sentimos feridos, maltratados. Se ainda temos no nosso coração o desejo de resolver aquilo, é porque nós amamos, nós queremos trazer de volta. Nós queremos restaurar aquele relacionamento que um dia foi bom, e é um presente de Deus para nós. Então nós vamos atrás, nós vamos conversar, mas não é para deixar a pessoa perder a sua dignidade, não é para deixar a pessoa se sentir envergonhada, entristecida, diminuída. Não, nós não expomos, nós falamos com a pessoa, em amor, com paciência, ouvindo a pessoa, porque na verdade, o que nós precisamos fazer é dizer a verdade e resolver a situação e trazer de volta. Eu queria pedir que vocês fizessem rapidamente, antes da gente encerrar, um exercício. Olha aí a sua volta por perto. Talvez você vai encontrar aqui hoje pessoas que são tão importantes para você e que talvez nem saibam e que você talvez nunca disse. Ou até pode ser que o relacionamento esteja um pouco estremecido por alguma razão. Tenha coragem de Deus agora. Olhe para essa pessoa e diga lá para ela, ou depois mande uma mensagem para ela. Você é tão importante para mim. É tão bom ter você perto de mim. A sua amizade é tão importante. Ser seu irmão e estar aqui nesse culto agora de manhã é tão bom. Fortalece tanto. Traz graça, traz alegria. Irmãos, tem uma frase que é muito dita no mundo e é muito certa. A gente dá valor só quando a gente perde. Não é verdade? Quando a coisa está dificultando, a gente começa a valorizar. Mas a gente não deixa ficar tarde demais, não. Mas não deixe também de olhar com amor, com misericórdia para aqueles que estão aqui hoje, que você não conhece. Porque a igreja do Senhor é uma igreja que acolhe. A igreja do Senhor inclui. A igreja do Senhor ama. Não passa pano no erro, mas corrige com amor, corrige com a verdade. Traz de volta para o aprisco, traz de volta para o rebanho. A igreja do Senhor é uma igreja que se ama, é uma igreja amiga, que está junto, unida, caminhando para a eternidade. Amém? Recebemos essa palavra essa manhã ao nosso coração do Senhor. Aplauda o Senhor com alegria, só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração.